para se tornar um profissional referência. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de quarta-feira. Eu sou a Tatiana Capuani, fisioterapeuta, especialista em transformar profissionais de Pilates comum em profissionais referência. E o tema da nossa live de hoje são as melhores sacadas que eu tenho para te contar depois de 10 anos de aulas de Pilates em grupo aqui no meu estúdio. Nesses 10 anos, olha que eu aprendi muita coisa. E o que eu vou te contar aqui hoje certamente vai encurtar o seu caminho, vai te fazer ter várias ideias, vários insights para que você aplique no seu estúdio e comece a repensar aí bastante sobre as suas aulas, sobre como é que você comanda, né, as suas aulas no dia a dia, como é que você implementa um método aí no seu estúdio, como é que você atende os seus clientes. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de quarta. Hoje eu tô aqui num cenário diferente, tá dramático esse cenário de hoje, não tá mesmo? Tô aqui num lugar diferente por causa da internet. Depois vocês me contem o que vocês estão achando aqui dos nossos cenários, porque a gente está fazendo o melhor que a gente pode para trazer melhorias para vocês. Bom, as aulas em grupo são as minhas queridinhas, né? Eu sempre declarei isso para vocês, eu gosto demais das aulas em grupo, eu acho que elas são super produtivas. E aqui no Brasil, a gente tem uma abordagem diferente do Pilates com os nossos clientes, não é mesmo? A gente sempre tem aquela ideia, né, de atender o nosso cliente de forma individual, de atender o nosso cliente em dupla. Aí eu sei que muitos de vocês me mandam perguntas aqui todos os dias, mas Tati, como é que eu posso melhorar a minha abordagem para o cliente quando eu estou atendendo em trio, em quarteto, né? O que eu faço para crescer no meu estúdio? Então, já vou logo te adiantando. O tema dessa live de hoje é para você que deseja atender melhor os seus clientes, que quer se tornar um profissional referência para eles, que quer tratar a dor do seu cliente mesmo nas aulas em grupo, que quer fazer o estúdio crescer, que quer ter mais alunos, que quer ser melhor remunerado por isso, que quer atrair mais pessoas para o seu estúdio. Se esse é o seu objetivo, você tem que ficar aqui. Se você tem dificuldade aí para dar as aulas em grupo, para planejar, para avaliar, se você não está conseguindo liderar o seu grupo, fica por aqui, porque hoje a gente vai falar sobre as sacadas mais importantes, as melhores sacadas que eu aprendi nesses 10 anos de aula em grupo aqui no meu estúdio. Mas antes de te contar essas 10 sacadas, eu preciso te contar como é que eu descobri essas 10 sacadas, não é mesmo? Como que eu descobri tudo isso? Errando, gente, não tem outro jeito. Foi realmente no campo de batalha, aplicando, errando, entendendo o que os meus clientes queriam de verdade para poder entregar para eles algo que fosse o que eles estivessem dispostos a comprar. Você sabe que um dos grandes erros dos profissionais, não só do Pilates, não, mas de todas as áreas, é justamente que a gente quer vender o que a gente quer e a gente desconsidera aquilo que o nosso cliente quer. Olha só que interessante. A gente não considera o que o nosso cliente está a fim de comprar, o que ele está a fim de receber, tá certo? Então, olha só que interessante aqui, ó. Tem gente que não gosta da aula em grupo por diversos motivos, né? Vocês já estão colocando aqui no chat para mim, e isso aqui é muito valioso. A gente vai falar sobre isso aí depois, tá bom? Mais tarde a gente vai falar sobre essa dúvida aí. Então, vamos lá. Como é que eu descobri essas grandes sacadas aqui que eu vou contar para vocês hoje? Foi me ferrando na prática, de verdade. Como todos vocês sabem, eu comecei o meu estúdio, sou fisioterapeuta há 18 anos, eu comecei o meu estúdio há muitos e muitos anos atrás. E aí chegou uma hora que eu não tinha mais agenda, eu não tinha mais condição de vender as minhas aulas para absolutamente ninguém. Eu não conseguia mais atender pessoas, eu não conseguia mais crescer. Eu estava num baita de um gargalo. E aí, olha que interessante, eu percebi que eu precisava de um outro produto dentro do meu estúdio para oferecer para esses clientes. Você já pensou nisso? Em ter um outro produto dentro do seu estúdio para oferecer para os clientes. E aí, muitos profissionais pensam assim: ah, Tati, eu vou oferecer nutrição, eu vou oferecer massagem, eu vou oferecer fisioterapia. É válido, claro que é muito válido. Mas a gente pode também oferecer outras modalidades de Pilates.
E antes de continuar, porque agora eu vou te contar aqui como é que eu descobri essas 10 sacadas e depois eu vou te contar as 10 sacadas, você que está aqui no YouTube me assistindo, se inscreve aqui no canal. Clica no balangandanzinho aqui, ó, no sininho, para você receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui. A gente está reformulando todo esse canal do YouTube, ele está ficando muito incrível. Então, eu tenho certeza que você não vai querer perder esse conteúdo daqui. Se inscreve, deixa o teu like, clica no sininho aqui para receber as notificações. E você que está aqui no Instagram me assistindo também, depois você vai lá para o YouTube conhecer o nosso canal do YouTube, que ele está ficando muito legal. Bom, eu tinha essa necessidade de oferecer esse outro produto, digamos assim, para os meus clientes. E por que isso aconteceu? Desde sempre eu quis posicionar o meu estúdio sendo um estúdio de excelência, né? Entregando resultados fantásticos para os meus clientes muito mais rápidos do que a minha concorrência fazia. Resolvendo o problema dos meus clientes de uma maneira muito mais rápida do que o meu concorrente era capaz de fazer. E por isso, eu sempre quis cobrar mais caro, eu sempre quis ter o preço mais elevado da minha região. Isso para mim era uma questão de posicionamento. Eu estava entregando muito resultado e era necessário que fosse dessa forma. Acontece que tinha ali uma porção de pessoas que de repente falava assim: poxa, olha, eu queria muito fazer aula aqui, mas realmente para mim eu não posso pagar. E eu falava: poxa, eu queria atender essas pessoas também, mas eu não posso atendê-las da forma como eu já estou atendendo os meus clientes aqui no estúdio hoje, né? Fazendo esse atendimento super personalizado, em dupla e tudo mais. Como que eu vou atender essas pessoas? Como que eu vou crescer? Como que eu vou fazer esse estúdio ficar lotado de gente? Como é que eu vou conseguir trazer um monte de colaboradores, de pessoas, de parceiros para trabalhar aqui comigo, né? Para que eles também possam se desenvolver, lotar suas agendas e gerar um monte de transformação para as pessoas. Como é que eu posso fazer esses profissionais se desenvolverem a ponto deles também se tornarem referência? Pô, é dando aulas em grupo. E fora do Brasil, isso já é feito há muito tempo. Na verdade, esse é o padrão lá fora do Brasil. Aqui no Brasil é que a gente deu essa cara de terapia para o Pilates, porque lá ele é uma modalidade de atividade física, certo? Estudando muito o que se fazia, eu resolvi trazer esse modelo para o meu estúdio. Então, eu mudei do meu estúdio, que era pequenininho, e fui para um espaço muito maior. E lá eu falei, eu quero botar um monte de reformer, e quero ter espaço no solo, e quero atender uma galera, eu quero dominar o grupo. E olha só que interessante, né? Eu percebi nessa implantação que tinham vários obstáculos ali para serem superados. E foi daí que eu tirei essas sacadas que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro deles, obviamente, é o espaço físico, é o investimento que se faz nas máquinas, então requer uma organização financeira, uma organização de logística, né? De local que você estará, do teu bairro. Estudar bem o teu público, quem é o público que você quer atender, qual vai ser o seu posicionamento, não é verdade? E até que a gente vai chegando, e dentre tantas outras coisas, no que diz respeito à empresa propriamente dita. E aí vem muitos outros aspectos relacionados à técnica em si. Como é que eu vou fazer para atender várias pessoas ao mesmo tempo? Como é que eu vou fazer para ensinar essas pessoas, Tati? E mesmo assim tratar os problemas que elas vêm tratar comigo? Porque elas vêm tratar uma postura que está ruim, elas vêm tratar uma dor, elas vêm tratar um medo de se movimentar, uma incapacidade. E aí vocês vivem me perguntando, mas Tati, como que é que você faz? Você coloca todo mundo juntinho no grupo do tipo, só pessoas que estão no nível iniciante, só atletas, só gestantes, só idosos. Não, isso é impossível. Pelo menos no meu mundo, isso é impossível, tá? No meu mundo ideal, isso é o que eu gostaria de fazer. Mas no mundo real, isso é impossível. Então, a gente precisa desenvolver várias habilidades para poder ensinar esses alunos. E dentre elas, a sua liderança na aula. Eu já vi profissionais serem engolidos dando aula para trio, para quarteto. Aí você vai imaginar dar aula para um grupo. Putz, é muito difícil. Então é preciso sim aprimorar a sua habilidade de dar aula, não é verdade? Não é verdade, gente? Né? Eu já vi profissionais serem totalmente engolidos. O aluno quer mandar na aula, ele só quer fazer o que ele quer, ele bate papo o tempo inteiro, ele não respeita o profissional. E todos essas coisas que eu enumerei agora, eu chamo de efeitos colaterais da falta de liderança. Efeitos colaterais da falta do domínio do método.
Não só do método Pilates, do método para dar aulas em grupo. Nós somos, na grande maioria aqui, fisioterapeutas, não é mesmo? A gente é fisioterapeuta, na maioria das vezes. A gente não foi preparado para dar aula para um grupo. A gente foi preparado para atender uma pessoa de cada vez. E a gente malemar consegue fazer isso quando sai da faculdade. Imagina só dar uma aula em grupo. E aí, para resolver esses problemas do aluno que não presta atenção, do aluno que não melhora, do aluno que não aprende, a gente sai desesperado atrás de um monte de curso, presta atenção, para aprender a dar aula para gestante, a dar aula para idoso, fazer pilates aéreo, pilates debaixo d'água, pilates de ponta cabeça, pilates com nariz de palhaço, pilates de tudo que é jeito. E não tem a menor necessidade de fazer essas coisas. Exercícios de pilates pendurados de cabeça para baixo. Nada contra. Quem gosta, vai lá e faz. Eu tô te contando isso porque eu fui uma dessas pessoas. Eu fui em busca de... Eu preciso colocar inovações aqui. Sabe o que aconteceu? Só perdi meu tempo e meu dinheiro. Porque essas inovações não são o que as pessoas querem, gente. Não são o que as pessoas querem. Você vai ter uma, duas, três alunas que vão adorar ficar penduradas lá. O resto tá ali para outra coisa, outra finalidade. E aí, eu já vou te adiantando. Calma, né? Antes de você sair procurando toneladas de cursos, vamos fazer o feijão com arroz bem feito? Vamos aprender a dar aula em grupo? Aí depois que você dominar o dar aula em grupo, aí você vai pensar em uma inovação, você vai pensar em alguma coisa diferente para trazer para o seu grupo. Porque definitivamente não é isso que as pessoas querem comprar. E o que eu percebo? Que quando você coloca muita coisa na aula, muitos acessórios, muitos métodos diferentes, muitas coisas diferentes, você mais confunde o teu aluno do que direciona. E o aluno, ele precisa de um direcionamento. Se você der muitas opções, ele fica tremendamente confuso. E pessoas confusas não compram. Pessoas confusas desistem. Pessoas confusas tendem a dar um passo atrás e não tomar as decisões que elas precisam tomar. Então, esses erros todos aqui foram exatamente, foi exatamente o que aconteceu comigo e que eu tô trazendo aqui para vocês como uma forma de que vocês não errem da mesma forma que eu errei. Outro problema muito comum, treinar as pessoas que estão trabalhando com a gente, treinar a equipe, né? Pô, eu aprendi a dar aula em grupo. Eu queria aquilo, eu me dediquei àquilo, eu descobri uma forma de atender aquele grupo. Só que as pessoas que estavam trabalhando comigo, não. Elas não sabiam. Do mesmo jeito que talvez você não saiba. Porque ninguém ensina isso aí por aí. Ninguém ensina isso por aí. A gente precisa aprender a fazer isso. Né? Não é uma coisa natural pra gente. Nós precisamos treinar. Mas olha que boa notícia. É uma capacidade treinável. E a última dificuldade que eu aposto que você tem também é como é que a gente vai vender essas aulas para os nossos alunos? Você já parou para pensar nisso? Como que a gente vende, né, essa aula para o aluno? Ai, Tati, mas o aluno não vai querer. Imagina, ele tem ali uma dor nas costas. Nossa, você tá louca. Se eu oferecer para ele grupo, ele não vai querer de jeito nenhum. Será que ele não vai querer mesmo? Será que ele não vai querer? Vamos experimentar, aprender aqui essas 10 sacadas para depois você me dizer alguma coisa? Inclusive, esse conteúdo aqui do grupo, ele até originou um curso. Ele originou um curso em que eu ensino profissionais a implementarem as aulas de grupo nos estúdios deles. E já ajudou muita gente. Esse curso, ele não está à venda, ele faz parte do TSP, que é o meu curso para profissionais de Pilates, para se tornarem referência no método, tratando a dor dos seus alunos e aprendendo um monte de outras habilidades. E esse curso de aulas em grupo, ele está lá dentro, exclusivamente para os alunos do TSP. E esse curso, ele ajuda muitas pessoas a fazerem o estúdio crescer. Tá certo? Podemos continuar? Vocês estão comigo aí? Tá todo mundo na mesma página? Tô aqui, eu tô muito metida hoje, que eu tô aqui com uma tela aqui do meu YouTube, eu tô com uma tela aqui do meu Instagram e com a minha tela central aqui. Hoje eu tô com 3 telas. Não tô pouca coisa hoje não, viu? Tô ficando, vou ficar, eu falei pra vocês, né, que eu ia ficar boa nesse negócio, eu vou ficar. Tô ficando. Somos pela melhoria, a gente vai melhorando a cada dia aqui, né? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber, anota, tá? Porque isso aqui é muito importante. É que nenhum planejamento
sobrevive ao campo de batalha? Nenhum. Você pode fazer o plano de guerra mais lindo, mais perfeito, mais espetacular, mais cheio de inovações e de coisas maravilhosas. Cara, vai chegar na hora, eu te garanto que não vai dar certo. Eu te garanto que vai acontecer um monte de coisa errada. E eu te garanto que você vai falar, putz, eu tinha imaginado que isso aqui ia dar certo pra caramba e não deu. Porque a vida é assim. A vida é assim. A gente não conta com os imprevistos. A gente conta sempre com as temperaturas ideais, né? Com os números ideais ali, as condições ideais de temperatura e pressão. Na é verdade, a gente conta que tudo vai fluir tranquilamente e que vai dar tudo certo. Só que não vai. A vida não é assim. E como a vida não é assim, é por isso que eu te digo que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Planejar, então, não é importante, Tati? É essencial. Planejar é essencial para que você possa administrar a vida, para que você possa prevenir os riscos que são preveníveis, para que você possa evitar os erros que são evitáveis e para que você possa minimizar as perdas, os prejuízos, enfrentar aquilo com consciência. Mas sabendo que os erros vão acontecer, sabendo que os imprevistos e as intempéries, elas estarão ali, né? A questão é, a gente está preparado para entrar nessa chuva? Tá chovendo lá fora, você está preparado para sair para a chuva? Como que você vai sair para a chuva? Você vai sair sem guarda-chuva? Você vai sair com uma capa? Ou você vai sair com a capa e com o guarda-chuva para se proteger o máximo possível? Isso é planejar. Planejar não é evitar o erro. Planejar é conseguir administrar o erro. Tá chovendo lá fora. Em vez de sair e me molhar inteira, eu vou sair protegida. Isso é planejamento. Eu vou sair protegida. Eu vou botar uma capa, eu vou botar um sapato que possa molhar e não vá estragar, eu vou colocar um guarda-chuva grandão, porque tá chovendo pra caramba, eu vou me proteger porque tá ventando. Isso é planejamento. E muitas vezes os profissionais se frustram. E eu sei que você também. Você se frustra porque você fala, ai, Tati, eu tentei e deu errado. Ai, eu tentei e não deu certo. E aí você desiste. Nunca vai dar certo. Só vai dar certo se você tentar até dar certo. Por isso que o planejamento é importante, mas ele não sobrevive ao campo de batalha. Quando eu falo sobre planejamento, eu estou falando sobre a implementação dessas aulas em grupo e eu estou falando também do próprio planejamento da aula. E uma coisa muito importante aqui que eu preciso contextualizar para vocês. Aulas em grupo, né? Existe vamos dar nome aos bois, ok? As aulas em grupo que eu tenho aqui no meu estúdio, para quem não conhece, são as aulas em equipamentos iguais, tá bom? Então eu tenho lá 4 reformers torre e 4 espaços no solo, e ali a gente atende os nossos alunos da aula em grupo e todo mundo faz a mesma coisa. Ah, Tati, então isso não é para mim, tô saindo fora dessa live. Não vai embora. Porque se você dá aula para um quarteto ou para um trio, isso também é um grupo. E o que eu vou te ensinar aqui na live de hoje também vai te ajudar a melhorar a qualidade das suas aulas em trio e em quarteto, em máquinas diferentes. Você pode me dizer assim, Tati, eu tenho aqui 4 máquinas diferentes, uma de cada, porque foi assim que eu montei o estúdio. O meu primeiro estúdio foi assim também, né? Eu comprei uma máquina de cada, depois eu falei, tem alguma coisa que eu preciso mudar aqui, mas isso é papo para uma outra live. Então, quando você tem uma máquina de cada, isso que eu vou te contar aqui hoje também vai servir para que você melhore a qualidade das suas aulas em trio e quarteto. Mas muito, para que você dê um grande passo à frente, tá? Então, fica aqui, porque a gente está falando agora das 10 melhores sacadas que eu aprendi em 10 anos de aula em grupo aqui no meu estúdio. Em grupos grandes, todos os alunos na mesma máquina, e obviamente que a gente também leva esse conhecimento para atender as nossas duplas, e você pode levar para atender os seus trios e os seus quartetos, tá certo? Então, a primeira coisa é o planejamento, tanto o planejamento de como vai funcionar a operação do seu estúdio, quanto o planejamento da aula. Você quer saber qual é o maior erro para dar aula em grupo? É você catar um pedaço de papel e escrever ali os exercícios que você vai fazer. Cara, não perca o seu tempo. Eu não perco um minuto da minha vida escrevendo exercício no papel, porque isso simplesmente não vai funcionar. Eu já tô te avisando, não vai funcionar. Mas, Tati, como é que eu vou fazer então?
Então, gente, escrever exercício no papel não tem nada a ver com planejar a aula. São coisas completamente diferentes. Escrever um exercício no papel é a mesma coisa que eu escrever uma lista de compra para você. Ó, tá aqui, vai lá e compra tomate, cebola, alho, carne e tal. Você vai lá e compra. Mas isso aqui não quer dizer a comida pronta. Você só tem os ingredientes. E a comida pronta? É isso que você tem que planejar. Como é que você vai cozinhar a comida? A lista de ingredientes é um mero detalhe. E lembrando a nossa querida Palmirinha, não sei se é da época de vocês, a Palmirinha dava uma receita e ela falava assim: nessa receita aqui vai, por exemplo, tá? Leite condensado, creme de leite e leite. Mas se você não tiver leite, pode substituir por água. Se você não tiver o leite condensado, você pode substituir por outra coisa, por açúcar. E se você não tiver o creme de leite, você substitui por outra coisa. Tudo na receita dela era substituível. Tudo era substituível, tá? Então, a receita que a gente faz, ela não quer dizer absolutamente nada. Colocar os exercícios no papel, todos eles são substituíveis. É tipo Palmirinha, entendeu? Você pode substituir tudo. Ah, eu listei aqui, Tati, 20 exercícios para aula hoje. Primeira coisa que eu te digo é que é pouco. E a segunda coisa que eu te digo é, perder o seu tempo, porque esses 20 aqui poderiam ser substituídos facilmente por outros 20, a depender do grupo que você tem na mão, a depender de como as pessoas chegam naquele dia. Então, fazer um script de aula não quer dizer absolutamente nada. O negócio é planejar. O que você vai fazer? Ah, eu vou fazer um bolo. Nesse bolo pode ir leite ou pode ir água. Pode ir farinha de trigo ou pode ir farinha de amêndoa. Pode ir óleo ou pode ir manteiga, entendeu? Isso é planejar. O importante é que você saiba que você vai fazer um bolo. Agora, os ingredientes que vão aqui dentro desse bolo, eles podem ser muito variáveis. Pegou essa dica? Essa é uma grande sacada sobre planejamento. O importante é o que você vai fazer. Os ingredientes que estão aqui dentro, eles podem variar muito de acordo com quem é o seu público. Se eu posso comer um bolo comum, com leite, ovo, farinha, eu vou comer. Mas vai que eu vou fazer esse bolo para alguma pessoa que tem alergia à farinha. Eu não vou colocar farinha, eu vou colocar outra coisa. A nossa aula de Pilates, gente, é a mesma coisa. É igualzinho fazer bolo, hashtag. O importante é o bolo, o ingrediente pode variar. Então, tenha isso na sua cabeça. A segunda grande sacada é, a aula em grupo, presta atenção, é a sua grande chance de estar no controle. A aula em grupo, ela não é para tirar você do controle. Pelo contrário, ela é a chance que você tem de estar no comando, de estar no controle da situação, de tomar as rédeas da sua aula para você. E digo mais, a aula em grupo é uma grande oportunidade que você tem de trazer os seus alunos para a presença na aula, tá? Não estou falando só do comparecimento, isso também, porque o grupo favorece a comunidade. As pessoas frequentam a aula em grupo porque o coleguinha também vai. Isso acontece direto. Mas a questão é o estar presente, o estar atento aos seus comandos. Sabe por que motivo? Numa aula em dupla, por exemplo, né? O aluno ele tem uma certa liberdade para bater um papo, para conversar, para falar. Na aula em grupo, é impossível. Quando a gente tem um grupo com alunos que conversam, rapidinho a gente tem toda uma técnica para virar esse jogo e fazer eles não conversarem mais. Porque é impossível conversar numa aula em grupo. Se o cara tá conversando no grupo, o número 1 é um desrespeito com o professor, né? Vamos começar por aí. Número 2, ele não vai entender o comando. Ele não vai entender o comando e ele não vai fazer o exercício, ele vai atrapalhar os outros alunos, as pessoas começam a ficar incomodadas e elas próprias começam a se cobrar. Oh, silêncio, eu quero ouvir a professora. A aula em grupo é maravilhosa e é por isso que eu gosto da aula em grupo. É a sua chance de estar no comando, de fato, é a chance de você trazer os seus alunos para a presença, porque se eles não prestarem atenção nos seus comandos, eles não farão os exercícios. E eu aposto que você que está me ouvindo aqui agora, pensava exatamente o contrário. Mas, Tati, se eu nem consigo dar uma aula direito para uma dupla e os alunos montam em cima de mim, imagina se eu tiver com 6 alunos. Os caras vão me virar do avesso. É exatamente o contrário. Quando você se posiciona da maneira correta, e para isso tudo tem método, tá? Para isso tudo tem técnica. É treinável, são habilidades treináveis. Você fica no comando e você convida
obrigatoriamente os seus alunos a estarem muito presentes na aula. E isso faz total diferença no desenvolvimento deles. Quando o aluno não está presente na aula, fica difícil dar aula, né? E quando o aluno está presente, fica mais fácil, não é verdade? Quando ele está prestando atenção em você, fica muito mais fácil. A questão é como fazer isso. Como fazer isso? Mas anota aí que essa é a segunda grande sacada. É você no comando, certo? Você no comando, os seus alunos presentes. A terceira grande sacada é que o grupo ele resolve um problema que todo mundo tem no estúdio, que é a tal da ociosidade. A aula em grupo resolve a ociosidade. A aula em grupo é o que faz o seu estúdio crescer, é o que faz você conseguir vender para um montão de pessoas e atender essas pessoas no mesmo horário, e é o que faz o seu faturamento aumentar. Tá? Lá em 2012, quando eu implementei as aulas em grupo no meu estúdio, eu fiz isso porque eu não conseguia mais vender. Na hora que eu abri o grupo, nossa, que maravilha, eu tinha fôlego para vender, eu tinha lugar para vender. Imagina o seu estúdio como um avião. O meu avião estava lotado, eu não podia mais colocar nenhum passageiro lá dentro. A partir do momento que eu abri as aulas em grupo, eu tinha lugares vazios. Eu tinha lugares vazios, é como se eu tivesse colocado fileiras a mais no meu avião para poder vender passagens para as pessoas lá fora. E foi isso que eu fiz. Então, isso ampliou a minha capacidade de ter mais alunos no meu estúdio e faturar mais dinheiro. E quem tem uma empresa tem que ficar ligado nisso. A gente precisa prestar atenção nisso. Peraí, não adianta ter um estúdio lindo, maravilhoso, vazio. Não adianta ter um estúdio lindo, maravilhoso, 4 máquinas e doar aula só para 2. As outras 2 máquinas ficam ociosas o tempo inteiro. Que espécie de empresário é você? Que espécie de pessoa interessada no seu próprio crescimento é você? Isso é a coisa mais comum do mundo. Me conta aí no chat quem tem 4 equipamentos e dá aula só para 3, fica sempre lá com o equipamento vazio. A maioria dos profissionais fazem isso. Isso é espaço ocioso. Isso aqui ferra com o teu faturamento. Isso aqui ferra com a tua capacidade de venda. E por que você não dá aula para 4? Porque você não domina o método. Porque você não consegue dominar, você não consegue estar no comando desses 4 alunos, você não consegue gerar resultado para 3, imagina se você vai conseguir gerar resultado para 4. Então você acaba não fazendo. Então, o grupo, tanto o quarteto, né, uma maquininha de cada, quanto máquinas iguais, ele resolve essa ociosidade. Então você tem que dominar essa questão de dar aulas em grupo. Quarta sacada aqui, você precisa, mais do que dar aula, você precisa liderar o grupo. Você é o líder do grupo. Se você não for o líder do grupo, o grupo não existe. O grupo não funciona. O grupo não funciona. Você precisa liderar o grupo. E o que é liderar o grupo? É dar a ordem para o grupo. É dar a direção para o grupo. É dar exatamente o tom do grupo. A energia que vai fluir ali. Eu não tô falando energia no sentido de energia de vibe. Eu tô falando de ânimo, de ser energética. Tá? É isso que eu tô falando. É pulso. Não dá para dar uma aula em grupo falando assim, vamos lá, pessoal, agora a gente vai esticar a perna para lá. Os caras já estão sentados na sua cabeça, se você fizer isso. Então, para dar uma aula em grupo, é você que dita o tom, é a sua entonação de voz. É agora que eu quero que vocês façam isso de uma forma intensa, a perna vai esticada para lá, eu quero mais força. E agora vem diminuindo, vem trazendo o corpo de volta para o descanso. Entende? É o seu tom de voz, é a sua energia na fala, é o seu olho no olho do aluno do grupo que traz ele para a presença. Essa, inclusive, é uma das coisas que eu mais fazia. Quando eu percebia que um aluno estava muito disperso, eu ia lá e dava aula assim, ó, olhando nos olhos dele. Agora eu quero que você estenda as suas pernas lá naquela direção e faça determinado movimento com os braços. Tudo bem? Vamos lá? E aí ele estava ali comigo, não tinha como ele se dispersar. E essa era uma coisa maravilhosa que acabava acontecendo, tá? Então você precisa liderar o seu grupo, é você que determina, é você que dá o tom. Galera, vamos mais um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou parar aqui 1 minuto para vocês tomarem uma água. Você não pode deixar o aluno ficar interrompendo a tua aula o tempo inteiro. É você quem dá a aula. Quando você está lá na escola, no meio da sala de aula, você sai a qualquer momento para tomar uma água? Não
No grupo, por que as pessoas vão sair do grupo para tomar uma água? De jeito nenhum. Pessoal, daqui a pouco eu vou, na hora que a gente for trocar aqui determinado exercício, eu dou 1 minutinho para vocês beberem água. E aí, na hora da troca de posição, na hora que tiver que trocar de lugar, enfim, aí eles vão lá, vão tomar a água deles. E aí, concentração de novo. Então, é você quem lidera o grupo, tá bom? E para liderar o grupo, para ter o melhor aproveitamento desse grupo, você tem que ter um pulso firme e tem que dominar o método. Se você dá uma aula que não tem sentido, coerência, que não tem nada ali que agregue para aquele grupo, com certeza o grupo não vai prestar atenção. Agora, se a sua aula for uma aula coerente e que esteja trazendo resultados para todas as pessoas do grupo, não vai ter por que elas não prestarem atenção em você. E a quinta sacada, a gente vai falar de 10 sacadas aqui. A quinta sacada é a independência. Você precisa parar de ser serviçal dos seus alunos. Presta atenção nisso. E se esse conteúdo aqui tá importante para você, manda para alguém. Manda para alguém que também sofre para dar aula para dupla, trio, quarteto. Clica nesse aviãozinho aí no Instagram, clica nesse aviãozinho aqui no YouTube e manda essa live para algum amigo seu para vir aqui, porque esse assunto é muito importante. Você precisa ensinar os seus alunos a serem independentes. Independentes, tá bom? Olha só que coisa interessante, né? Ai, Tati, eu tenho muita dificuldade para dar aula em grupo. Eu tenho muita dificuldade para dar aula em grupo porque são muitas pessoas, daí eu tenho que ir lá, eu tenho que limpar as máquinas, organizar tudo, fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Por que você não pode ensinar o seu aluno? Ai, mas eu vou ensinar o meu aluno a limpar a máquina? Ai, mas eu vou ensinar o meu aluno a pegar a caixa e colocar ali no lugar? Ai, mas eu vou ensinar o meu aluno a trocar a alça de mão pela alça de pé? Eu vou ensinar o meu aluno a mexer na mola? Você está dando aula para pessoas de que idade? Se você estiver dando aula para criança, aí eu concordo. Porque daí é perigoso. Você vai lá e mexe, porque se a criança não vai ter força para manipular uma mola. Ela vai machucar a mãozinha dela e aí você vai ter um problema com o pai da criança, ok? Agora, se você está dando aula para adulto, eu acho que adulto que corta um tomate em casa para comer, eu acho que ele é capaz de te ajudar a organizar a sala de aula, na é verdade? Você não acha? Um adulto que sabe cortar um tomate, tomar banho sozinho em casa, ele é capaz de mexer numa mola. Basta que você ensine. Você já experimentou ensinar para os seus alunos isso? Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Tá fazendo sentido? E aí, no começo das aulas em grupo, todo mundo tende a atender o aluno como se fosse um serviçal, e você não é um serviçal, você é o professor. Você já imaginou se um professor de sala de aula vai lá e fala assim, gente, nós vamos abrir o livro na página 48. Aí ele vai lá no livro de cada aluno abrir a página na página 48? Porra, é demais, né? É a mesma coisa. Gente, agora nós vamos fazer tal exercício, eu preciso que vocês peguem as caixas e coloquem em cima do reformer. Simples assim. Arrancou o braço de alguém? Não. Ah, Tati, mas eu tô com uma aluna que tá com uma tendinite, ela realmente não consegue fazer isso. Aí você vai lá ajudar ela. O resto vai fazer por si. Eu vejo, às vezes, um monte de homem na sala de aula lá, e os caras ficam lá de boa, entendeu? E se a gente deixar, eles ficam lá. Vamos lá, alunos, por favor, vamos colocar as caixas em cima do reformer, e agora vocês vão trocar essa alça de pés aqui pela alça de mão para o nosso próximo exercício. Pronto, cada um faz. Ele não sabe, você vai lá e ensina, na próxima aula ele já vai saber e não vai te dar trabalho nenhum. Então, ensinem os seus alunos a serem autônomos na aula. Eu ensinava, inclusive, os meus alunos, né, ensino até hoje, os meus alunos, inclusive, a serem autônomos nos seus próprios adaptações. Ele já sabe que naquele exercício ali ele precisa de um apoio embaixo do quadril, ou que ele precisa de um apoio aqui para os ombros, para não machucar o trapézio dele, que ele sente muita dor, ou que ele precisa de um antiderrapante. Ele já levanta, vai lá no armário, pega o material dele e volta para a aula. Isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso é uma questão de cultura do seu estúdio. É claro, se os seus alunos estão acostumados que você seja um serviçal, no começo eles vão falar assim, mas eu que vou pegar? Por favor, você me ajuda? Porque, né, somos 4 pessoas, eu não vou conseguir fazer isso para todo mundo, tá bom? E aí, daqui, em 2 semanas tá tudo sossegado. Ninguém tá reclamando de nada, tá bom? Então, você que tem que transformar os seus alunos em independentes. É aquela coisa, não sei se vocês têm filho, mas imagina só se você não ensinar o seu filho a amarrar o próprio tênis. O cara vai estar com 17 anos, mãe, amarra o meu tênis para mim. É isso que a gente acaba fazendo com os nossos alunos. A gente vira mãe deles. A gente não vira fisioterapeuta, instrutora de pilates, professora de educação física. A gente não vira mãe. A gente vira mãe dos nossos alunos. Bom,
Uma outra coisa aqui, ó, a nossa sexta sacada. Desafio. Desafio. As pessoas, o ser humano de um modo geral, ele é movido a desafios. Todo mundo é. Quando você está num trabalho que não desafia, você perde o interesse. Quando você está num relacionamento que não te desafia, você perde o interesse também. Quando você está estudando alguma coisa que não te desafia, você também perde o interesse. E na atividade física é a mesma coisa. O que é interessante notar? Que cada pessoa... Ah, vocês nunca pensaram nisso, né? Adoro. Vão colocando aí os feedbacks de vocês aí no chat que eu adoro saber. Cada pessoa gosta de um nível de desafio, ok? Então a gente tem que ter feeling para entender quem é aquela pessoa que a gente vai desafiar muito a competir com os outros e quem é aquela pessoa que a gente vai desafiar para completar a atividade. Presta atenção que existe uma grande diferença nisso. Existe uma diferença entre eu competir com o grupo, isso é uma coisa. E os dois estão corretos, ok? E existe uma diferença entre eu completar uma atividade, ou completar um desafio, eu completar aquele exercício, ou realizar aquele movimento. E aí você vai ter que descobrir quem são os seus alunos para incentivar os desafios na medida certa para cada um, para incentivar o desafio correto para cada um. Um dos maiores erros de quem dá aula em grupo é nivelar a turma por baixo. Ai, mas aqui, Tati, nessa turma eu tenho 2 alunos, nossa, eles têm muita dor, então eu não vou conseguir fazer muita coisa com eles, sabe? E aí você tem um cara lá que faz um monte de coisa, e aí você dá uma aula aqui nesse nível, por quê? Porque essas duas têm dor. E aí você esquece desse pobre coitado aqui que tá ali para se desenvolver. E você dá uma aula basal, você dá uma aula mediana, você dá uma aula medíocre. Medíocre vem de estar na média, ok? Não tô xingando ninguém. Tá claro? Medíocre vem de estar na média. Você dá uma aula aqui, ó, mantendo todo mundo na média. E na boa, a média é uma porcaria. A média é ruim para todo mundo. A média não faz ninguém se desenvolver. Quem são as pessoas que são melhores nos esportes, que são melhores no trabalho? São aquelas acima da média. É para lá que a gente quer levar o nosso aluno. E é para lá que a gente quer se colocar. É para lá que a gente quer se levar, se isso for possível, né? É para lá que eu quero ir. É fora da média. Eu não quero ser uma profissional na média. Porque na média tá todo mundo. Se eu ficar na média, eu tô lascada. Como é que eu vou ser diferente? Por que um aluno vai me escolher? Porque eu não tô na média, eu estou acima da média. E é assim que você tem que estar também. E para estar acima da média, você tem que ser aquele profissional que tira o seu aluno da média e leva ele para cima. Então, o pior erro que você pode cometer é nivelar a sua aula por baixo. Você vai ter alunos ali de todos os níveis na aula, mas o seu papel é o quê? É entender onde cada um está e desafiar cada um na medida certa. Essa é uma puta sacada que serve para você que dá aula em dupla, em trio, em quarteto, não importa. Você tá numa aula, olha só, me responde quem faz isso. Ah, Tati, eu dou aula num quarteto. Aí eu monto a aula, os meus alunos, eles rodam. Aí eu faço 5 exercícios em cada máquina, os mesmos exercícios para todo mundo. Dá certo? Não dá. Por quê? Porque cada aluno seu, cada aluno seu precisa de uma coisa diferente. E se você fizer a mesma coisa para cada aluno seu, do mesmo jeitinho, você mantém todo mundo na média. E a média, gente, a média é péssima. Vocês têm que querer sair dessa média. Se vocês ficarem na média, sabe o que acontece? A concorrência engole vocês. Quando eu digo para os meus alunos do TSP que não tem concorrência, eu quero dizer isso. Eu falo, se vocês saírem um pouquinho da média, vocês já não têm mais concorrência. Por quê? Porque tá todo mundo na média. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então faça diferente. Leve resultados diferentes para o teu aluno. Vocês têm que querer sair da média. Quem aí quer sair da média? Quem já está cansado de ficar lutando com concorrência na média? Quem já está de saco cheio, porque tem 20 estúdios no bairro, todo mundo fazendo uma baita guerra de preços, e as pessoas vêm para você fazer aula e falam assim: ai, obrigado, eu adorei, mas eu vou ali fazer porque ali é mais barato. Se você está ouvindo isso dos seus clientes, me desculpe, mas você está na média. Faça jus ao que você cobra de diferente. Se você quer cobrar mais, faça jus a isso. Esteja fora da média. Esteja fora da média, gente. Vamos lançar uma campanha. Fora da média. Pelo amor de Deus.
Vocês não podem querer ficar na média. A média é ruim. Ser medíocre não leva ninguém a lugar nenhum. Você já viu alguém na média ser brilhante em alguma coisa? Você já viu alguém na média se destacar em alguma coisa? Eu nunca vi. Todas as pessoas que se destacam, que são brilhantes, que constroem coisas incríveis, que têm muito sucesso, são aquelas pessoas que se destacam da média. E esse tem que ser você. Você tem que se destacar da média. E você tem que fazer o seu aluno sair da média também. Beleza? 7ª sacada. Acho que é isso. Isso, tô na 8, 9, 10, é isso mesmo. 7ª sacada. Considere o vento. Considere o vento. Essa sacada aqui tem muito a ver com a primeira. Então, se você perdeu o comecinho da live, depois você assiste a reprise para pegar a primeira, em que eu falo sobre nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Considere o vento. Olha só, nem a melhor técnica do mundo resiste ao campo de batalha. Nem a melhor técnica do mundo resiste a uma aula em grupo. Tá bom? Pode ser o cara mais fudido do mundo, com perdão do palavrão, mas às vezes é necessário, né? Bem colocado, vale a pena. Se ele tiver num grupo e ele não considerar o vento, ele tá lascado. Ele tá lascado. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem um cara chamado Tiger Woods? Vocês conhecem um cara chamado Tiger Woods? Esse cara foi simplesmente um dos atletas mais espetaculares da história, tá bom? Se não é ainda, tá? Mas é um dos caras mais incríveis. É um atleta completo. Por tudo, pelos seus resultados, pelo seu esforço, pela sua consistência, pelo seu comportamento, por tudo. Comportamento fora do esporte, dentro do esporte. Por tudo. Ele é tecnicamente perfeito. E aí, uma vez, o Tiger Woods estava jogando lá uma partida e teve alguém que tirou uma foto e soltou um flash bem nos olhos dele. Tá? Ele estava ali preparado para dar a atacada e aí uma pessoa foi lá e pum, lançou um flash no olho dele. Aquilo ofuscou, né, o olho dele. Imediatamente, ele poderia ter feito o quê? Ah, tá vendo? Você me atrapalhou. Eu ia fazer a atacada da minha vida e você me ferrou. Você atrapalhou os meus resultados porque foi por sua causa que eu errei a atacada. Agora eu não vou conseguir fazer a atacada que eu quero. Você estragou minha jogada. E ele poderia ter ali detonado aquela pessoa e jogado toda a culpa nela. Qual foi o comportamento do Tiger Woods? Ele olhou fixamente para a pessoa num olhar repreensivo, repreendor, essa palavra existe? De repreensão mesmo, do tipo, você fez cagada, entendeu? Olhou para ele, fechou os olhos, se concentrou, foi lá e pum, fez a atacada perfeita. Fez a atacada perfeita. Considerando o vento, considerando o acontecimento imperfeito, considerando a vida, porque a vida é isso, acontecem coisas toda hora, um dia é você que tá com dor de barriga, um dia o seu aluno que tá com gripe, um dia é o seu reformer que quebrou, outro dia é a sua bolinha que furou, outro dia é o chão que tá sujo, outro dia é a faxineira que faltou, entendeu? Cada dia é uma coisa. Vai ter um dia que vem uma aluna mais na aula, você vai ter que dar um jeito ali de atender, né, de remarcar, de mandar embora, de manejar aquela situação. Vai ter um outro dia que vem um aluno e dá uma patada em você. Vai ter um outro que só quer ficar conversando. A vida é isso. E a gente tem que estar preparado para lidar com a vida. Ainda com o Tiger Woods, uma outra vez ele estava no campo dando uma tacada e aí ele deu a tacada, né? E bateu uma rajada de vento e levou a bolinha fora. E aí o CAD é o carinha que carrega os tacos, tá bom? Ele falou assim, você precisa considerar o vento, né? Você precisa considerar o vento. Não adianta a sua técnica ser perfeita, porque o Tiger Woods, ele tem uma técnica perfeita. Só que se ele não considera que pode bater uma rajada de vento, ele erra. Entende? Então a gente precisa considerar o vento, nem a melhor técnica. Então não adianta simplesmente você se debruçar em cima do Pilates e ficar estudando ali. Claro que isso é importante, gente, pelo amor de Deus. Mas não adianta só isso. Para dar uma boa aula de Pilates, você tem que ser um profissional completo. Gente, ninguém sobrevive apenas de técnica. Ninguém sobrevive apenas de fazer o que está ali.
O profissional completo, ele é um profissional que ele é capaz de abraçar outras causas ali na aula. Ele é capaz de olhar por outros ângulos, ele é capaz de entender outras coisas. Então, ó, presta atenção nisso, fica a dica. Considere o vento, seja esse profissional que sai da média, que não quer ficar medíocre, que quer mais, que almeja mais para si mesmo, para o seu estúdio e para os seus alunos. Por que você acha que os meus alunos pagam 30%, 40% a mais na mensalidade no meu estúdio do que eles pagariam na concorrência? Justamente porque as aulas que são dadas ali são completamente acima da média. Ninguém é burro. Ninguém é burro. Se você está na média, se a pessoa vem para você e fala, ah, obrigada, ó, eu vou ali que é mais barato, adorei você, ó, fofa, mas eu vou ali. A sua aula não tá boa. Ponto final, não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Porque eu seria muito... fraca também com vocês, se eu ficasse passando a mão aqui. Eu não tô aqui para passar a mão, tô aqui para o seu desenvolvimento. E para o seu desenvolvimento eu sei que se eu passar a mão na cabeça eu não tô te ajudando. Então se o aluno te fala isso, assuma, minha aula não foi boa. E na próxima você melhora. 7ª sacada. E para isso eu até preparei aqui um negócio para mostrar para vocês. 7ª sacada. Olhe de cima. Olhe de cima. Presta atenção. Olhe de cima, tá? Se eu te mostrar aqui, ó. O que você tá vendo agora? Opa! Se eu te mostrar aqui, ó. O que você tá vendo agora? O que você tá vendo agora? 4 canetas, certo? Aí você tá vendo que uma tem um tchucu-tchucu aqui em cima, tem um negocinho diferente aqui. A outra é bem fininha e azul. Essa aqui é gorda e vermelha. Essa aqui é cinza, mais uma cara de chiquetosa. 4 canetas, ok? Completamente diferentes. Certo? 4 canetas. E se eu trouxer essas canetas para cá, ó? O que acontece? O que você tá vendo aqui agora? O que você tá vendo aqui agora? E aí? Elas não parecem muito mais iguais? Você consegue reparar muita diferença nelas? Ó, essa daqui é quase igual a essa daqui, ó. Tá vendo? Elas se tornam quase iguais. Essa aqui destoa um pouquinho, ó, tá bom? Mas as outras 3, ó, elas são muito parecidas. Não são? São muito parecidas. É assim que você tem que olhar para o teu aluno. Quando você olha eles muito de perto, e aí tá um grande erro, quando eu olho só aqui, ó, eu vejo todas as particularidades dessa caneta. E não tô dizendo que isso é errado, isso é importante também. Acontece que na hora que eu vou dar uma aula para um trio, para um quarteto, para um grupo, eu tenho que estar preparada para olhar que eu tô com 4 pessoas ali. E todas essas pessoas têm algo em comum. O que essas canetas aqui têm coisas em comum? Todas são canetas. Tem o mesmo nome. Você dá aula para quem? Pessoas. Pessoas, ok? Você não dá aula para cachorro, para gato. Você dá aula para pessoas, né? Todas são canetas. Todas escrevem, certo? Todas elas escrevem. Elas te proporcionam o ato de escrever. Todas elas têm tinta. Na verdade, uma tem uma tinta vermelha, a outra tem uma tinta azul clarinha, essa uma é preta, a outra é azul. Todas elas têm tinta. Todas elas têm que caber na sua mão, ó. Essa aqui tem um gripe, essa aqui é mais gorducha, essa aqui é bem fininha, não tem gripe nenhum, né? Essa aqui é pesada. Certo? Mas todas elas têm características iguais. Quando a gente vai dar aula em grupo, a gente tem que considerar isso. E o que a gente fica vendo? Ai, Tati do céu, mas eu tenho um aluno azul fininho, a ponta hidrográfica, ele é leve, putz, meu, depois eu tenho um outro que é assim, é assado, é cozido, aí eu tenho um outro. Você só olha as individualidades. Você perde, quando você olha de muito perto, você perde a capacidade de enxergar que, na verdade, você tem 3 pessoas. E essas pessoas são muito parecidas entre si. E elas têm objetivos próximos também. O que essas canetas querem? Elas querem escrever. Elas querem fazer o que elas vieram no mundo para fazer. Elas querem escrever. Elas querem ser usadas. Essa daqui, ó, quer que a pontinha apareça. Essa outra aqui quer poder ser destampada. Essa aqui, ó, também, ó, a pontinha tem que aparecer. É isso que elas querem. O que os seus alunos querem? Todos eles. Digam aí para mim.
Os seus alunos querem pegar os filhos no colo, os seus alunos querem ficar fortes, os seus alunos querem ficar com uma postura mais bonita, os seus alunos querem ficar sem dor, os seus alunos querem se sentir mais ágeis fisicamente, os seus alunos querem ficar com o bumbum durinho, porque eles querem mesmo, eles querem poder usar um salto alto, carregar a compra do mercado. É isso que eles querem fazer. Todos! Independente se é um ou se você está dando aula para meia dúzia. Não importa. Então, olhe de cima. Em vez de você... É importante olhar de perto? Claro que é. Mas olhe de cima. Olhe de cima. É necessário. E aí você vai ver que os objetivos dos seus alunos são todos muito parecidos. E o que significa isso? Meu filho de Deus, significa que os objetivos da sua aula, que o objetivo dos seus alunos são muito parecidos também. E que no seu planejamento fica mais fácil de você escolher exercícios para atender esses objetivos. Em vez de você ficar pensando num exercício para a Dona Maria, que é magrinha, pequenininha, ai meu Deus do céu, e o outro com o Zezão, que é gordão, grandão, pesado. Não! Os dois querem ficar fortes, os dois querem melhorar a postura, os dois querem ficar sem dor. Pense em exercícios que sirvam a Dona Mariazinha frágil, pequenininha e o Zezão. É isso que você vai fazer. Tá ficando claro, gente? E esse, eu posso garantir para vocês, que é um dos maiores erros de quem dá aula para grupo. É não olhar o grupo. Você precisa olhar para o grupo. Qual é o grupo que você tem? Quem são aquelas pessoas que estão ali? A gente fica focando só no indivíduo, no indivíduo, no indivíduo. Óbvio que isso é importante. Para quem me conhece aqui, para quem é meu aluno, já sabe. É claro que isso é importante. Mas não é a única coisa a se fazer. Quando você está dando aula para um grupo, você tem que enxergar o grupo. E quando você enxerga de longe, são duas canetas, são duas pessoas, dois seres humanos. E eles têm aspirações muito parecidas. E quando você olha isso, faz assim, ó, pum. Ficou fácil. Agora fica mais fácil de planejar. Eu não preciso escrever o exercício, né, Tati? Não. Você não precisa escrever o exercício. Você precisa saber o que fazer. É aquilo. Para uma pessoa que sabe fazer um bolo, ela faz um bolo com água, com óleo, com manteiga, com leite, com ovo, sem ovo, com farinha, sem farinha, do jeito que for. Ela sabe fazer a porra do bolo. E ela vai fazer com os ingredientes que estiverem à mão dela. Você tem que ser essa confeiteira. Na hora que for a aula, você tem que pensar, eu vou fazer um bolo. Quais são os ingredientes que eu tenho? Puta, tem farinha, mas não posso usar farinha hoje. Eu não vou usar farinha, eu vou usar outra coisa. E vai sair um bolo do mesmo jeito. Esse é o ponto. É pensar no resultado final. É não ficar pensando apenas no detalhe do detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Porque senão você vai ficar louca. E o seu grupo não vai andar, o seu grupo não vai evoluir. Aí você vai acabar nivelando a galera por baixo, não vai desenvolver ninguém. E as pessoas vão desistir das suas aulas. Por que as minhas aulas em grupo são lotadas? Digo mais, por que tantos profissionais já vieram aqui pessoalmente para ver como é que funciona isso? Por que tanta gente já me pagou para eu ensinar? Tá, você me dá uma consultoria? Eu não faço mais isso, tá? Não tenho agenda para isso. Você me dá uma consultoria para montar as aulas em grupo no meu estúdio? Tati, monta um curso de aula em grupo? Tá lá dentro do TSP. Eu preciso muito aprender. Eu preciso aprender a dar aula em grupo. E quando você enxerga isso, você não vai ter medo de perder o seu aluno para a concorrência. Quando você se torna esse profissional, que enxerga tudo isso, que sabe tudo isso, você não tem medo da concorrência, você não tem medo de perder esse aluno. Porque esse aluno, ele vai falar o seguinte, pô, esse profissional aqui, ele manja muito. Ele tá atendendo ali 3, 4 pessoas com uma habilidade fenomenal. E eu tô me evoluindo, eu tô me desenvolvendo. Eu não preciso buscar ninguém lá fora para fazer isso. Certo? Então, tanta gente já se beneficiou aprendendo a dar as aulas em grupo, que eu acho que você poderia realmente prestar atenção nessas 10 sacadas aqui e aplicar isso na sua vida, dentro do seu estudo, que você só tem a ganhar. Vamos para a nossa nona sacada. A nona sacada.
O problema é a solução. O problema é a solução. Presta atenção nisso. O seu problema é a solução. Tati, eu não tenho voz de comando para dar aula em grupo. Tá aí. Desenvolva a sua voz de comando. É aí que você se transforma num profissional referência para dar aula em grupo. Tati, eu não domino o método. Domine. Tati, eu não sei tratar o meu aluno com dor. Aprenda a tratar o seu aluno com dor. Tati, eu não sei vender a minha aula em grupo. Aprenda. Essa é a solução. Tati, eu tô na média. Meu aluno vem aqui e ele fala mesmo que a minha aula, tipo, foi muito boa, mas ele vai lá para o concorrente pagar mais barato. Então, pelo que eu entendi aqui na live, é porque minha aula não tá boa. Eu tô na mediocridade. Tá na mediocridade. Tá na mediocridade. Resolva isso. Saia da média. É assim que você se transforma num profissional referência. Saia da média. Se posicione. É assim que você se transforma num profissional referência. A limitação técnica da aula em grupo, pensa só numa coisa, vou te dar um exemplo aqui que você vai entender. A limitação técnica não, perdão. A limitação da aula em grupo é o que te faz aprofundar. Pensa só em mim. Eu lá no meu estúdio tenho 4 reformers torre com espaço no solo para dar aula, ok? É um ambiente limitado. Eu não tenho uma chair ali na minha sala em grupo. Eu não tenho. Eu não tenho um barrel. Eu não tenho um Cadillac. Eu tenho reformer torre. Tá? Esse ambiente limitado, ele não me... Presta atenção. Ele não me deixa olhar para o lado. Ele não me deixa pensar assim, ó. Ai, mas se eu tivesse uma chair, eu ia fazer tal exercício. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não perco um minuto do meu tempo pensando na chair. Ai, mas se eu tivesse o Cadillac, eu não tenho. Então eu não perco um minuto pensando no Cadillac. O meu pensamento, ele vai inteiro para o reformer torre. Todo. E para o solo. Reformer torre e solo. O meu pensamento, ele tá nisso. Ele vai para o reformer torre e ele vai para o solo. E é aí que eu me aprofundo. Eu não fico só no raso. Vê se isso não acontece com você. Você tá lá dando aula e você tem as 4 máquinas. Aí você quer rodar os seus alunos nas 4 máquinas. Não faça isso. Porque você não aprofunda a sua aula. Você dá 3, 4 exercícios aqui, aí você troca. 3, 4 aqui, aí você troca. 3, 4 aqui. Quando é que você aprofunda o fulano? Aí você fala para mim assim, Tati, meu aluno não aprende. A minha sensação é de que eu estou sempre na primeira aula com ele. A minha sensação é de que ele não tem capacidade. Ah, ele não tem coordenação motora. Ah, o meu aluno não aprende. Você já teve essa sensação? Já parou para pensar que essa sensação que você tem é por sua causa? E o seu aluno está nadando no rasinho por sua causa? Dói ouvir, né? Eu sei. Mas eu não tô aqui para passar pano para ninguém, não. Eu tô aqui para que você possa se desenvolver. Esse é o meu objetivo. É que você se desenvolva. Quando você aprofunda a sua capacidade em dar aula em uma máquina, você aprofunda o desenvolvimento do seu aluno. Quer fazer um teste? A próxima aula que você for dar, se esforce para não mudar o seu aluno de máquina. A gente começou a falar isso, ó, lá atrás, quando entrou a pandemia. Tati, agora o que eu faço que eu não posso trocar meu aluno de máquina? Falei, maravilhoso. Essa é a oportunidade da sua vida de aprender, de fato, a dar aula numa máquina. Você não vai trocar o seu aluno. Você não tem como nadar para os lados. Qual é a sua direção? É aprofundar. É a única. Cara, isso é maravilhoso. A limitação que o grupo traz é a solução. Você vai explorar muito mais o seu ambiente, você vai explorar muito mais o seu equipamento, seja dando aulas no mesmo equipamento ou seja com quarteto. Se você se propuser a não trocar as pessoas de lugar ou fazer uma única troca em aula, você vai observar uma evolução brutal na qualidade da sua aula e no desenvolvimento do seu aluno.
E é aí que você se torna um profissional diferenciado. Porque tá todo mundo lá fora fazendo essa palhaçada de rodízio. Desculpa, mas é uma palhaçada. Onde foi que ensinaram que tem que fazer isso, gente? Isso só atrapalha. Só atrapalha. Só deixa nadar no rasinho. Você não tem tempo de aprofundar o aluno ali, de ensinar as coisas para ele. Não dá tempo para isso. E ele não evolui. Essa semana uma aluna me mandou aqui. Tati, uma aluna, tá? Não é aluna minha, não. Uma aluna. Mandou aí, ó. Ai, Tati, eu tô cansada. Eu tô fazendo aula de Pilates e olha, eu só não vou desistir porque eu já paguei, eu gosto da professora, mas, cara, é sempre alongamento. Eu sinto que eu não evoluo. Por que não evolui? Porque fica lá, rodeando, fica alisando, passando nas 4 máquinas, igual rodízio de churrascaria. Você come um pouquinho de sushi, de feijoada, de bacalhau, de massa, de salada, de carne. Você não come carne, eu vou comer carne. Eu vou comer todas as carnes que tem aqui na churrascaria. É isso que eu vou comer. Não, você come uma colherinha de cada coisa. E aí você sai de lá e fala, o que eu comi? Sei lá, vai dar um revertério no seu intestino, além do quê? Você fica só degustando. Essa é a palavra que eu queria. Você fica só degustando. Eu degustei uma saladinha, eu degustei um japonesinho, eu degustei um churrasquinho, eu degustei um negócio. Cara, aprofunda. Já que você vai comer um negócio só, já que você vai dar aula para o teu aluno, aprofunda. Faz ele se desenvolver ali. A sua aula vai ficar mais dinâmica, mais fluida, mais rápida, ágil. Ele vai fazer um número maior de exercícios. Você vai explorar, você vai descobrir coisas ali que você nunca tinha observado no seu aluno. Por quê? Porque você nem dá chance para o cara te mostrar. Você fica só passeando com ele em aula. Então, a limitação da aula em grupo é a solução. A partir do momento que você se limitar, você tem uma solução. E a nossa 10ª sacada é, se você tem dificuldade para dar aula em grupo, não diga que a aula em grupo não funciona. A minha pergunta é, você já fez tudo isso aqui para sua aula funcionar? E por que eu tô te dizendo isso? Porque nessa semana passada eu ouvi de uma profissional, tá? Uma profissional. O seguinte, eu já avisei pro dono lá do estúdio que eu trabalho, que essa coisa de dar aula para 4 alunos e ainda dar uma aula experimental junto, não funciona. A aula não fica boa, entendeu? E os outros alunos, eles têm que entender que eu tô ali dando uma aula experimental, que eu tô ali com a dona Mariazinha que tá com dor. Eles têm que entender. Eu falei, legal. Nossa, você vai longe, amiga. Nossa, com esse pensamento aí, ó. Voar. Você vai voar para fora do estúdio que você tá trabalhando. Porque o teu chefe vai te mandar embora. Quem que quer uma profissional assim? Eu não quero. E se você é esse profissional, trate de mudar. Porque você não vai chegar a lugar nenhum pensando assim. Se você tá com um problema para dar aula, para de achar que é o aluno que tem que entender, que é o dono do estúdio que tem que mudar o esquema, que é o mercado que tá ruim, que é... Para! Olha para você. Se a sua aula tá ruim, é por tua culpa. Cara, minha aula tá ruim. Qual é a minha incapacidade aqui para avaliar o aluno? Eu tenho que dar conta de dar aula para 3 e avaliar 1 e não tá dando certo desse jeito. Como que eu vou melhorar esse processo? Eu tô dando aula para 4 pessoas, mas eles não evoluem. Eu tenho aqui pessoas muito diferentes e eles não estão evoluindo. O que eu tô errando? Por que eu tô na média? Por que essa galera não melhora? Por que essa galera não melhora? O que tá acontecendo? Essas 10 sacadas aqui vão te ajudar. Então você volta e reprisa essa live. Porque as 10 sacadas vão te ajudar a encontrar respostas. Então, em vez de jogar para fora, jogue para si mesmo. Essa é uma dica para a vida, para que você possa evoluir na sua profissão e na sua vida. Toda vez que a gente fica jogando a culpa nos outros, nada acontece de diferente. Nada. Fica tudo a mesma merda. Então, traga para si a responsabilidade. Eu não conheço uma pessoa sequer que tenha tido resultados grandiosos sem grandes sacrifícios e sem enfrentar grandes desafios. Sabe aquela história? Mar calmo não faz bom marinheiro? É bem isso. Mar calmo não faz bom marinheiro. Se o mar tá calmo, o cara não precisa ser ágil para navegar. Agora, se o mar tá uma loucura, ele precisa ser ágil para navegar. Então, mar calmo não faz bom marinheiro. Presta atenção nisso, que isso é muito importante.
Quando as coisas dão errado, aprenda e conserte. Não seja esse profissional que diz assim: ah, mas na aula em quarteto realmente não dá para fazer tal coisa. Você tem certeza? E se eu te contar que dá? E se eu te contar que dá para tratador, que dá para ser um profissional referência, que dá para ser foda, que dá para dar aula para 6 alunos e dá para cobrar por isso, e dá para ter turma lotada e alunos lá felizes fazendo aula em grupo desde 2000 e quando? 11? Vai fazer 10 anos, desde o comecinho de 2012. E se eu te contar isso? Você acredita? Se eu faço, por que, que você não pode? Se eu consigo, se as pessoas dentro do meu estúdio conseguem, por que, que você não pode? Então, antes de falar que não dá certo, vai saber com quem já fez, vai aprender com quem já fez. Para de perder seu tempo aprendendo sozinha. Para de perder seu tempo batendo cabeça e tentando descobrir a fórmula mágica. A gente tem essa mania quando a gente é jovem, né? Quando a gente tem 20 e poucos anos. Eu vou descobrir sozinho. Eu vou aprender sozinho. Para, bobagem, perda de tempo. Se tem alguém que sabe fazer, vai lá. Meu, me ensina. Quanto custa? Me ensina, me encurta o caminho. Eu quero ser um profissional referência logo. Eu não quero perder tempo, tá? E se eu te contar que eu tenho mais de 1.000 alunos que fazem o meu curso, a minha formação, o TSP, e que aprendem as aulas em grupo e que melhoram expressivamente as suas aulas. E que, inclusive, aprendem a vender essas aulas. Aprendem a dominar aquele aluno que conversa. Aprendem a dominar um grupo com pessoas totalmente diferentes uma da outra. Aprendem a liderar um grupo. E felizes da vida compram as suas máquinas e enchem o seu estúdio e contratam pessoas para trabalhar junto e crescem e ganham dinheiro de verdade. E se eu te contar isso? Você acredita? Então por que você também não pode? O grupo tem uma coisa importante, quem saiu da live vai perder essa informação. O grupo é super importante porque ele te ajuda a vender mais. Ele abre a possibilidade, presta atenção nisso. Isso aqui é a sacada bônus extra plus master foda da live. Presta atenção nisso. As aulas em grupo, elas te facilitam, elas te favorecem vender as suas aulas em dupla, as suas aulas individuais dentro do seu estúdio. Você quer saber como? Existe um cara chamado Daniel Kahneman, ele é um prêmio Nobel de economia, e ele escreveu um livro muito fantástico. Lá dentro desse livro, ele conta uma história que é a seguinte: no cinema, você já reparou isso? Quando você vai lá no cinema, você tem 3 tamanhos de pipoca, né? A pequena, a média e a grande. E aí ele identificou que a maioria das pessoas compra a pipoca grande. Tem a pequena, a média e a grande. A pipoca grande custava, sei lá, 12 reais. Enfim, tá? 12 dólares, enfim, 12 reais. E aí, pequena, média, grande. Todo mundo compra grande. Todo mundo compra grande. Aí ele falou assim, interessante. Vamos tirar a pipoca pequena e a média para ver como que é o comportamento das pessoas? E aí, em algumas sessões de cinema, ele tirou a pipoca média e a pequena e só deixou a pipoca grande. Quer saber o que aconteceu? Vendeu menos pipoca. De um modo geral, nas sessões que só tinha a pipoca grande, mesmo vendendo a 11 reais, a 10 reais, veja só, ele baixou o preço. Presta atenção, presta atenção. A pipoca valia 12. Ele tirou a pequena e a média e ele começou a vender essa pipoca por 11, por 10. Sabe o que acontecia? Só vendia menos. Interessante, né? Aí ele descobriu o quê? Que a pipoca pequena e a pipoca média estavam ali apenas para favorecer a compra, a venda da pipoca maior. Sabe por que acontece isso? Porque o ser humano, na hora que ele vai comprar alguma coisa, ele precisa de uma comparação. Pum! Ele precisa de uma comparação. E aí eu bato nessa tecla há muito tempo, e foi por isso que eu implantei as aulas em grupo no meu estúdio, porque eu precisava de uma comparação. Eu não contei para você que o meu estúdio estava lotado, as pessoas vinham para fazer aula em dupla, e aí, de repente, eu ouvia de algumas pessoas assim, ó, nossa, eu adoraria fazer aula aqui, é inegável que a sua aula foi, puta, a melhor aula, meu, seu estúdio é incrível e tal, mas eu não posso pagar. E aí eu vou lá para o concorrente, eu vou fazer lá mesmo. Essas pessoas, muitas vezes, elas acabavam voltando, inclusive.
Elas acabavam voltando depois. Eu vou fazer um esforço e vou pagar. Mas você sabe que a pessoa realmente estava fazendo um esforço financeiro, ela estava tirando de algum lugar para fazer aquilo. E essa não é uma atitude sustentável. O que aconteceu? Quando eu implementei as aulas em grupo, justamente porque é em grupo, ela tem um valor que é um pouquinho menor. Ela não é muito menor. É um valor que é um pouco menor. O que aconteceu? Na hora que a pessoa entrava no meu estúdio, ela via, opa, aula em grupo, aula em dupla. O grupo custa tanto, a dupla custa tanto. Ah, quer saber? Eu vou na dupla. Você não tem noção. Eu comecei a vender muito mais aula em dupla do que eu jamais vendi. Simplesmente porque as pessoas tinham uma comparação. E aquelas pessoas que olhavam para a dupla e falavam assim, puta, eu queria essa aula, mas tá puxado para mim. Mas eu quero fazer aula aqui. Não importa qual é a modalidade. Ela comprava o grupo. E ela ficava no grupo. Entendeu? Então eu comecei a vender muito mais. Porque as pessoas tinham como comparar as aulas. Dupla, grupo. Opa, o grupo é um pouco mais barato. A maioria prefere o quê? A dupla. A maioria prefere a dupla. É assim até hoje. Em 10 anos, é assim até hoje. A maioria prefere a dupla. Mas quando ele vê o preço, ele tem um negócio que se chama poder de comparação. Ele não vai, presta atenção, ele não vai me comparar com o concorrente. Eu tô aqui, o concorrente está aqui. Não, ele me compara com uma coisa que eu estou oferecendo para ele. Você quer essa caneta? Você pode me dizer, não gosto, caneta preta, não gosto. É de apertar aqui, ó, não curto. Prefiro caneta assim, ó, de abrir. E se eu te ofereço isso aqui, ó? Você quer essa caneta? Aí você me fala, não quero. E essa? Ah, essa aqui eu quero. Entendeu? Eu tô te dando duas opções. Qual você quer? Esse ou esse? É assim que se faz com criança. É assim que se faz com criança. Eu nem tenho filho, eu já tô aprendendo isso aí porque eu tenho um sobrinho. E eu tô aprendendo essa parada aí. Porque a minha irmã me conta. Então, assim, você dá um negócio pra criança. Você fala, criança, você quer isso? Não. Porque tem uma hora que eles só sabem falar não, né? 2 anos, cara, não. Não pra tudo. Às vezes ele até quer, mas não. Ele fala não, porque ele aprendeu a falar não. Esse ou esse? Aí ele fala, esse. Entendeu? Entendeu? Adulto é igual. É igual. Pela comparação. Então, em vez de você oferecer uma coisa só e você dar chance para aquele cristão te falar assim, não, você dá 2, esse ou esse. Ele escolhe um e ele vai escolher o que couber no bolso dele. Por quê? Porque as duas aulas vão ser fantásticas. Então, esse exemplo da comparação, da pipoca, é muito genial. É uma puta sacada. E quem ficou na live até o final aprendeu essa sacada aqui. E quem saiu, infelizmente, perdeu essa sacada incrível aqui que eu acabei de dar. Faz sentido, gente? Tudo bem aí? Seguindo, Brasil. Estamos acabando. Seguindo. Olha só que interessante, né? Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa no meu roteiro para vocês. Olha só que interessante. Voltando a esse exemplo aqui da comparação. Lá no ano passado, quando a gente teve que ficar em casa, você já imaginou se você não tivesse como oferecer para os seus alunos? Olha, em vez de você ficar em casa, a gente pode continuar as aulas online. Se você tivesse simplesmente falado assim, ó, não dá para fazer as aulas presenciais, as pessoas não teriam feito. Mas você ofereceu uma outra coisa. E aí elas acabaram aceitando, justamente por isso. Ela compara, pô, o que é melhor? Eu ficar parado em casa ou fazer aula online? Eu vou fazer aula online, né? Então, as chances de você vender, elas são muito maiores, tá? Quando você faz isso do que quando você oferece só uma coisa. E, gente, dar aula em grupo, uma boa aula em grupo, é uma habilidade treinável. E vou te contar uma coisa agora. Infelizmente, a gente não aprende isso no nosso curso de Pilates. Vocês já sabem disso, né? Lá no curso de Pilates, a gente aprende simplesmente os exercícios. Ó, tá aqui, esses são os exercícios e vai com Deus, meu filho, fazer aí o seu trabalho ao longo né, no mundo. A gente aprende isso. Ninguém vai lá e ensina para nós. Olha, quando você for dar aula em grupo, assim, quando você tiver uma aluna em grupo que fala, te atrapalha, parece aquela aluna da 4ª série, né? Que fica falando, só que o professor da 4ª série bota ela para fora da sala, manda para a diretoria. Você não pode fazer isso. Como é que você domina uma situação dessas?
Aposto que você não sabe, mas eu sei. Eu sei como é que faz. Então, olha que coisa interessante. Dar aula em grupo é muito mais do que apenas aprender a fazer os exercícios do Pilates. Dar aula em grupo é preciso de aprofundamento, é preciso entender os pormenores da técnica, com certeza absoluta. É preciso saber avaliar, é preciso saber planejar aulas e não fazer lista de exercícios. É preciso entender ali, ó, opa, eu tenho aqui a Dona Mariazinha, o Zezão, o Pedro e a Renatinha. Cada um é diferente do outro, Tati. Um é sedentário, o outro é obeso, o outro é idoso, esse aqui tem dor. O que eu faço com esse grupo? O que você faz? Você tem 4 canetas. Todas elas querem escrever. É nisso que você tem que pensar. E eu sei que isso é difícil. Falando agora, eu sei que na sua cabeça deve estar dando um nó. Você fala, puta merda, como é que eu vou fazer isso sozinho? Mas saiba, você não precisa aprender isso sozinho. É só você continuar aqui comigo. É só você se inscrever aqui nesse canal do YouTube. É só você curtir essa aula aqui que eu tô te dando agora. E é só você estar aqui toda quarta-feira às 13 horas que você vai aprender cada vez um pouquinho a se tornar um profissional referência. E quem sabe um dia você vai ser meu aluno lá dentro do curso. Você vai ser uma das mais de 1.000 pessoas que estão lá dentro que estão aprendendo a se transformar em um profissional referência. Que está aprendendo aqui, ó, deixar de ser um profissional medíocre, um profissional comum, que está na média, que está fazendo a mesma coisa que todo mundo, lutando, sofrendo com preço, com concorrência, e você vai se tornar um profissional que as pessoas vão correr atrás de você para comprar. Tá bom? Como que você explica que o estúdio, né, o meu estúdio, por exemplo, que cobra, que é a mensalidade mais cara do bairro, 30%, 40% a mais, é o estúdio que tem o maior número de alunos. Como que você me explica isso? Como que você me explica? As pessoas vão lá comprar só porque eu sou legal? Não. Elas vão comprar porque o trabalho é bom, porque é transformador, porque gera resultado, seja no grupo, seja na dupla, gera resultado. É por isso, certo? Você precisa fugir dessa caceta, dessa mediocridade. Gente, hoje eu tô atacada aqui, mas é necessário. Tá? Você precisa fugir dessa mediocridade, você precisa deixar de ser um profissional comum, você precisa deixar de fazer as mesmas reclamações que as outras pessoas. Ai, porque tá difícil. Ai, porque o mercado isso. Ai, porque tem a crise. Ai, porque as pessoas estão reclamando do preço. Ai, porque o pessoal tá sem dinheiro. O pessoal não tá sem dinheiro. O pessoal não tá sem dinheiro. É o seu trabalho que ainda não é prioridade na vida deles. E quando é que o seu trabalho vai virar prioridade? Quando que o seu trabalho vai virar prioridade na vida deles? Quando? O seu trabalho tem que se tornar prioridade na vida deles. E para isso, você tem que sair da mediocridade. Certo, galera? Toda quarta-feira estou aqui às 13 horas, hoje nessa live dramática. Depois vocês me contem o que vocês acharam desse nosso cenário improvisado hoje aqui. Mas eu gostei, sabia? De ficar aqui só no escurinho. Foi bom, foi legal, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado também. Olha só, se inscreva no canal do YouTube, certo? O replay dessa live aqui vai estar na bio para você assistir depois acelerado e rever aqui as 10 sacadas que eu dei aqui, desses 10 anos de aula de sucesso absoluto nas aulas em grupo aqui no meu estúdio, de alunos felizes, satisfeitos, profissionais super bem capacitados para dar essas aulas e felizes com o próprio desenvolvimento. Se você quer isso para você também, assiste a replay dessa live aqui, bota 2 vezes lá no YouTube e pega as 10 sacadas que eu dei aqui, tá certo? Bom, o que mais que eu tenho aqui de recado para dar? Olha só, a gente colocou 2 vídeos aqui no canal do YouTube fantásticos que você tem que assistir. Em um deles eu tô falando sobre as máquinas, né? Que máquinas que você escolhe, que máquinas eu escolheria para montar um estúdio de Pilates se fosse abrir hoje. Que máquinas eu escolheria? E a gente já tem um outro vídeo lá com o que você precisa saber se você quiser abrir o seu estúdio de Pilates em 2022. Então não perca esses 2 vídeos que eles estão simplesmente incríveis e eles vão abrir a sua cabeça, tá certo? Então eu espero que vocês, bom, só pelo fato de vocês estarem aqui, tá na cara que vocês não são profissionais que estão a fim de ficar na mediocridade, então venham comigo, vamos junto pra gente sair dessa caceta dessa mediocridade e a gente se transformar em profissionais fantásticos, porque o nosso aluno, ele não procura o Pilates, ele não procura método, ele procura profissionais que entreguem resultado. E para entregar resultado, você tem que parar de nadar com a galera e você tem que subir um nível, você tem que ir para um alto nível para conseguir entregar esses resultados e se diferenciar e o aluno olhar para você e falar, nossa, quem é essa pessoa brilhante
aqui que está me dando aula de Pilates. Não é uma pessoa qualquer e eu pago a mais, eu disputo a agenda e eu não saio daqui por nada neste mundo. Tá bom? Certo, gente? Adorei estar aqui com vocês. Então, inscrevam-se no YouTube, deem um like na live, porque é muito importante para mim. E a gente se vê aqui na próxima quarta-feira. Ó, detalhe, para a gente fechar essa live, hein? Não existe concorrência se você é referência. Até rimou. Anota. Não existe concorrência se você é referência. Se você é referência, você atende quem você quer, você cobra o quanto você quer e as pessoas vão correr atrás de você e você vai ser feliz com a profissão que você escolheu, ganhando seu dinheiro, realizando seus sonhos, cuidando da sua família. Tá bom? Sendo reconhecido, sendo valorizado. Só que isso tem que partir de você. Não espere que os seus alunos vão te valorizar e te reconhecer e mandar coraçõezinhos. É você quem tem que construir essa base. Então, saia da mediocridade. Dê uma aula em grupo diferente. Aproveita essas 10 sacadas aqui e aprenda o que você tem que fazer para dar uma aula em grupo foda, de verdade, e sair da mediocridade, que você não merece isso. Mas você tem que querer. Eu tô aqui para te ajudar. Mas você tem que querer. Quem é referência não tem medo da concorrência. Anota isso. Grande beijo, gente!